O que acontece quando dois escritórios decidem se fundir? Em um mercado jurídico cada vez mais complexo e competitivo, uma fusão ou aquisição entre duas bancas pode ser tanto um movimento altamente estratégico quanto um passo em falso. Afinal, como escolher o caminho da prosperidade em uma eventual junção entre duas firmas? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre a importância da avaliação cuidadosa do melhor caminho a seguir quando duas bancas decidem unir forças, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast o Pedro Militão, que é CFO do Madrona Fialho Advogados. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Juridicast. Leandro, prazer voltar aqui, é muito bom falar com você e muito bom falar sobre esse tema, né, ter vivido inclusive na pele, né, nesses últimos 2 anos. Prazer é meu tê-lo aqui novamente, né, Pedro, e justamente, pegando um pouco da sua experiência nesse assunto, por que você acha que a gente tem observado menos fusões e aquisições entre os escritórios do que em comparação a outros mercados, né, que historicamente vem promovendo união entre empresas? Leandro, assim, a resposta ela é muito direta, cara. O escritório de advocacia ele não trabalha com planejamento estratégico. Ponto. Tá. Ah, Pedro, mas como assim? E aí, para elaborar um pouco essa resposta, né, porque a minha frase é um pouco curta, para elaborar essa resposta a gente tem que voltar e entender os estágios de escritório de advocacia, né? O estágio 1 de escritório, ele é personificação do nome que está lá fora. É a pessoa, o sócio. O estágio 2 do escritório já começa a ter uma mistura. É placa, é sócio, quem que é, etc e tal. E estágio 3 é a placa. Ninguém lembra quem é que é a pessoa ali. O escritório virou uma empresa, uma marca, É uma instituição. Então, esse estágio 3 são companhias que têm seu planejamento estratégico bem definido, têm estruturas bem definidas, robustas e etc. O 1 e o 2, se a gente fizer 3 perguntas simples, né? Qual que é o plano de crescimento do escritório? Qual que é o plano de investimento do escritório? E qual que é o plano de retenção do escritório? Se a gente fizer essas 3 perguntas nesses 2 estágios, muito pouca gente consegue responder. Quiçá pensar numa fusão, já que não pensa nessas 3 questões que eu diria que são importantes para o negócio em si. E Pedro, você que passou por um processo de fusão complexo, né, que eram de 2 escritórios aí de grande relevância no mercado nacional, certamente já deve ter ouvido bastante essa pergunta que é: quando fazer uma fusão com outra banca pode ser uma boa oportunidade? A resposta talvez vá contra o que muita gente pensa. Que é o quê? Que é quando tá tudo bem. Ok. Porque, o que é isso, tá? Se você já maximizou seu potencial, considerando sua estrutura atual, se você tem uma boa performance financeira em relação a competidores e perspectivas positivas, tá? Isso te coloca numa posição boa de negociação, de fusão. Se você faz isso em estágios tanto para frente quanto para trás, ou seja, você tem desorganizado, você não potencializa a sua posição de negociação, né? Então, o que é a pergunta, né? Pensando isoladamente. Você tem métrica financeira que te permite competir por talento, cliente, caso? O escritório consegue, por conta própria, sem quebrar, né, endereçar os assuntos difíceis relacionados à baixa performance de advogado ou prática? Ou o escritório é permissivo e é dragado por essa turma? O escritório consegue manter e atrair talentos? As gerações futuras, elas vão se beneficiar de uma estrutura maior? Então, assim, a fusão, cara, ela tem que ser considerada pelo lado da estratégia. A pergunta central é a seguinte: a combinação dos 2 escritórios, ela vai acelerar a estratégia de cada um desses escritórios? A combinação desses escritórios, as práticas, elas vão sair fortalecidas? O escritório vai ficar melhor posicionado no mercado? Você vê a importância de ter o planejamento, de ter a discussão do negócio em si? E são perguntas difíceis, né, Pedro, de se responder, né? Caramba, mas são perguntas importantíssimas que vão evitar, que é na sua introdução, né, que vão evitar o passo em falso, né? Sim. Porque elas precisam ser feitas. E Pedro, por outro lado, quando que você entende que uma fusão ou uma aquisição pode ser um mau negócio? Quando você tem que resolver um problema interno. O que você chama aqui de problema interno? O problema societário. Você tem um problema interno, Tá. Você tem um problema na sociedade que você não consegue endereçar, e aí você fala assim, vou fazer uma fusão. Quem vai se dar mal é o outro lado, que geralmente não vai saber que isso está acontecendo, quando esse é o motivador. Então, nesse caso, as 2 partes devem evitar. Isso não pode ser feito de forma alguma, porque senão você vai ter um problema de lá na frente, tanto dos combinados, das negociações, etc e tal. Então não é o melhor caminho. E Pedro, você acha que quando também não houver sinergias positivas numa eventual fusão também é uma situação não muito vantajosa? Eu, por exemplo, estudei muito esse tema no mercado americano. Tá. O mercado americano ele tem muitos exemplos. O DLA Pipe ele é uma combinação de 25 escritórios. É uma associação. Sim. E alguns desses escritórios funcionam até em sistemas diferentes. É um arranjo diferente. Outros escritórios também cresceram muito por meio dessa estratégia. Eu vejo nesses estudos que você tem um escritório que ele é predominante de contencioso civil
fazer uma fusão com outro escritório de contencioso civil na mesma geografia, não tem muito sentido uma coisa dessa. Então tem que se avaliar a complementariedade de práticas, geografia, mercado, clientes, talentos. E Pedro, além desses pontos de áreas de atuação, de intersecção, o que mais você acha que é importante avaliar antes de partir para um processo de fusão? Eu acho que antes de qualquer movimento de fusão é importante ter uma estratégia clara em relação ao crescimento e em relação a como que o escritório vai identificar que a combinação com outro escritório vai preencher, contribuir ou fortalecer o objetivo estratégico. A estratégia ela deve ser pensada em torno das práticas, geografia e indústrias que o escritório melhor performa em relação a competidores e resultado financeiro. Então, vou te dar um exemplo de autoavaliação. O que o escritório tem que considerar? Como é que o escritório ele é percebido no mercado? Quais são as práticas que comandam o resultado do escritório? Quais são as práticas com maior reputação e visibilidade? Aqui o desafio é o seguinte, é você sair da visão interna e identificar essas respostas pelo mercado, e não pela forma como você se percebe. Como é que os clientes percebem a qualidade do escritório em relação aos sócios? É da mesma forma? Como é que os concorrentes enxergam os escritórios? A indústria do reconhecimento, qual que é a visão que ela tem do escritório? Então, esse é um trabalho importante que muitas vezes é bom ter um terceiro atuando para fazer o contraponto da visão interna. Interessante. E Pedro, como que você acha que a cultura organizacional das duas bancas pode impactar nesse processo de fusão? Leandro, tem 4 fatores que travam um processo de fusão, tá? Tá. Os 4 são explícitos. Quais são eles? Eu vou falar dos 4, mas tem um oculto, tá? Tá. Seria um quinto. Tem o quinto, que é o oculto. Os 4 fatores que travam um processo de fusão são os seguintes. O desalinhamento de cultura. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Você tem um escritório que ele é muito técnico, né? Que tem foco em resultado, etc e tal. Mas você tem um outro escritório que é muito financista. São culturas diferentes. Assim, não estou dizendo que um é melhor que o outro. A chance de dar certo tem que ser pensado. Outra coisa, conflito de cliente. Você tem um cliente relevante na sua estrutura que quando você fizer uma fusão vai gerar um conflito e você corre o risco de perder esse cliente. Pensa bem, que isso aqui tem que ser muito bem costurado. Visão de futuro. Os 2 escritórios têm a mesma visão de futuro. Um exemplo, até conectando com a primeira pergunta. Vamos supor, os 2 escritórios enxergam o estágio 3 e a outra coisa é a estrutura de remuneração. Isso também trava o processo. Como que é essa estrutura de remuneração? Tem que ter um alinhamento na estrutura de remuneração. Sem esse alinhamento... Você não vai. Isso é passo 1. E o fator oculto, para mim, é a primeira pergunta. Se alguém um dia sentar numa mesa e for... Vamos falar de fusão? Se 2 escritórios forem fazer isso, a primeira pergunta é o seguinte... Qual é o nome que ela vai lá fora? Qual é o nome que vai lá? A placa. Essa pergunta trava todo o resto. Olha só. Incrível, é incrível. E aí aqui até abrindo, essa pergunta ela foi ultrapassada na nossa negociação na primeira reunião. E nunca mais se tocou no assunto. Então essa pergunta tem que ser feita depois do bom dia. Porque se ela não for feita e começar a discutir carteira, reestrutura, né? E alguém um dia falar assim, qual é o nome que vai lá fora mesmo? Aí, cara, a chance de dar errado é enorme. Incrível, porque é um negócio que eu acho que é um negócio pequeno. E Pedro, durante um processo de fusão é natural que tenha muita instabilidade, né, dentro do escritório, né? É um período ali que as equipes tendem a ficar com dúvida, né, do que vai acontecer com o trabalho delas, o emprego, né? E aí nesse quesito, seu entendimento, quais são as estratégias para se utilizar para garantir a retenção de talentos chaves durante a fusão? Leandro, a fusão por si só, ela já é um movimento de retenção. A atração de talentos em firmas menores, ela é mais difícil em relação aos competidores maiores. Tá. A firma, por mais que ela seja altamente lucrativa e ela tenha uma qualidade destacada, ainda assim ela tem esse risco de perder talentos para escritórios maiores. Então, uma contratação lateral de um sócio, por exemplo, ela tem um custo diluído numa sociedade maior. Além disso, os talentos eles querem estar num ambiente que seja percebido como sucesso, né? Que tenha uma visibilidade de mercado. Então, escritórios maiores são capazes de atrair uma quantidade maior de demanda e capazes de entregar essa demanda de uma maneira diferente de um escritório menor. O nome para isso é o efeito volante, né? Ou seja, você tem demanda de cliente, isso demanda as pessoas vão evoluindo nas suas carreiras, elas vão entregando, o escritório vai tendo rentabilidade, isso é como se fosse um volante girando. Isso funciona num escritório com um porte maior. Então, um escritório menor, muitas vezes, ele até terceiriza demanda, ele não consegue entregar. E cliente pode ficar inseguro, porque ele tem uma temática que, eu te atendo no contencioso, mas essa parte aqui eu tenho que achar um colega do ambiental para te atender. Então,
Então, assim, o cliente fala, poxa, mas achei que ali eu ia achar toda a solução. Então, isso também é o fator do volante, né? Como é que essa empresa maior, ela tem muito mais propensão para reter os talentos. Tá? E Pedro, a gente falou agora há pouco de risco e eu queria retomar esse assunto, que é o seguinte: quais são os riscos envolvidos em uma fusão entre duas bancas? Cara, eu vou listar alguns aqui, tá? Perder a identidade. Tá. Perder a gestão do escritório, no sentido da gestão ficar confusa do escritório, mudar drasticamente o sistema de remuneração e isso afetar as pessoas de uma maneira que elas não fiquem na sociedade. Outros assuntos que são difíceis: estrutura de sócios patrimoniais na nova organização, a representação e a governança, a integração da gestão, conflito de clientes-chaves, os direitos e obrigações de longo prazo. Assim, é uma listinha que ficou até grande aqui. É grande. Mas, assim, o que é importante aqui, tá? É priorizar as preocupações que sejam obstáculos para a fusão. E não detalhe. Detalhe, porque assim, eu falo isso porque o advogado tem mania de cabeça de solução, mas muito problema também. Assim, o que é obstáculo para que a fusão aconteça? Se é obstáculo, não tem jeito, não vai acontecer. Então, essa visão do que é essencial e inegociável, ela pode mudar quando a gente se considera as alternativas. Então, acho que esse é o panorama e por isso que é um tema complexo, né? E Pedro, você mencionou a questão, né, de conflito de interesse. Eu queria explorar um pouco mais esse tema. Pela sua experiência, como lidar com eventuais conflitos de interesse com a carteira de clientes das duas bancas, né? Afinal, provavelmente ele vai existir. Vai, e isso é importante, isso tem que ser mapeado antes, tá? Isso tem que ser mapeado com muito cuidado e tem que ser discutido para buscar entender qual que é a relevância desses clientes e qual que é o impacto de perdê-los. E aí tem que traçar uma estratégia de atendimento e de comunicação, sendo que a comunicação é o mais importante. Por quê? Porque esse cliente, ele não pode ficar sabendo pelo jornal que teve uma fusão. Ou seja, tem que comunicar o cliente antes. Comunicar o cliente antes. E tá aberto a perder esse cliente, né? Porque no caso ele vai ter que eventualmente não, abrir mão desse cliente, né? Abrir mão do cliente. Mas eu acho que quando isso é bem feito, bem analisado, quando a estratégia de comunicação é bem desenhada, é difícil, assim, quando o atendimento é pensado, eu acho difícil perder. Então, é por isso que tem que ter o cuidado, não sair fazendo, né? Já que a gente falou de comunicação, Pedro, vamos explorar um pouco mais esse tema também, né? Como comunicar ao mercado e internamente a fusão ou aquisição? Cara, internamente, o importante é responder o que muda, quando muda. Isso, acho que a principal preocupação é o plano de carreira. Ele muda? Como é que ele muda? A estrutura de remuneração muda? Como é que fica a estrutura de gestão? Então, acho que o que é, quando é. E de que forma que fica. E isso também tem que ser pensado antes. Não dá para fazer uma fusão e aí depois pensar, agora como é que fica? Não, isso tem que ser também analisado. E externamente, acho que a principal preocupação é com os clientes, né? E como eu falei, eles não podem ficar sabendo via jornal. A proximidade, ela é super importante nessa hora. Mas aí, Pedro, eu tô pensando aqui, a gente tem que comunicar o cliente, comunicar a equipe, comunica antes de lançar um comunicado à imprensa, é isso? Não precisa ser um mês antes, né? Porque senão a estratégia fica... porque aí a informação vaza, né? A informação vaza, exatamente. Mas a comunicação ela vai sair amanhã, depois de amanhã. Tenha o cuidado de ligar, tenha a proximidade, mapeia quem são esses clientes. Isso tem que ser pensado tempo, movimento, quando, como, previamente, né? Então, não fazer isso também com muita antecedência, porque senão a informação vai ficar no mercado. E Pedro, dentro de um escritório, né, certamente um importante stakeholder são os sócios, né? E aí, como alinhar as expectativas dos sócios e as estratégias de negócio das duas bancas? Leandro, essa pergunta eu acho que ela tem complexidade, que exige paciência e que exige planejamento. Essa discussão ela é longa, ela vai passar pelo que a gente tem falado agora da avaliação do conflito, né, de clientes materiais, ela vai passar pelas receitas de cada prática, ela vai passar pelo plano de remuneração, pela tabela de horas, pelo reconhecimento de mercado, pela cultura. Então, a expectativa, ela gira em torno desses itens que eu falei, sendo que aqueles itens de maior trava, se passa por eles, eu acho que boa parte da expectativa está alinhada. E Pedro, pela sua experiência, quanto tempo esse processo, né, depois que ocorreu a fusão, quanto tempo demora para as coisas se acomodarem? Assim, aí vão, assim, por experiência própria, né, eu acho que o ano de 2023, né, a gente fez um anúncio da fusão em 14 de fevereiro de 2023, eu acho que foi o ano da acomodação, assim. Tá. Principalmente a acomodação operacional, porque a complementariedade dos dois escritórios é muito forte em todos os campos, tanto de prática quanto de gestão. Foi um processo muito positivo e tem sido muito positivo. E tem que ter paciência, cara, tem que dar tempo ao tempo. As coisas não acontecem de uma hora para outra nesse processo que é complexo.
Isso tudo que eu falei, tem muita coisa que eu falei aqui que tem que ser avaliada antes, mas depois também tem muita coisa que precisa ser feita. Não estou falando só de integração de sistema, né? Mas conquistar um cliente em conjunto em decorrência da fusão tem que ser comemorado. O reconhecimento, ele tem que ser comemorado, porque isso é o fruto daquilo que foi pensado no planejamento estratégico para essa nova empresa, né? E Pedro, você está falando muito de planejamento, de discussão prévia. E o que o processo de fusão do Madrona com o Fialho Salles trouxe que vocês não planejaram e que aconteceram ali depois que já tinha acontecido a fusão? O que esse processo trouxe e que a gente não tinha planejado é justamente a questão de dar tempo ao tempo. Tá. Por mais que você pense em, por exemplo, você faz um trabalho de mapeamento cultural, você faz um trabalho de entender como são as pessoas, quem são as pessoas, mas isso, ele precisa de tempo. Eu acho que isso a gente entendeu no início que era super positivo. Só que no durante, você vê que tem coisas que você imaginava que seriam diferentes, só que elas vão acomodar, com o tempo elas acomodam. Então, esse é o aprendizado. Assim, não adianta correr com o processo, porque as bases de visão de negócio, da estratégia do negócio, elas já foram pensadas. Essas premissas, elas com o tempo, elas vão se tornando verdadeiras e você vê elas se tornando verdadeiras. Mas não é de uma hora para outra. Interessante. E Pedro, a gente está caminhando aqui para o final, e como uma última pergunta, como que a fusão do Madrona com o Fialho Salles impactou o posicionamento de marca dos dois escritórios? Aqui no fim virou um só. Essa pergunta é ótima. E para responder, a gente precisa fazer um recorte, né? Tá. Vamos fazer um recorte aqui, né? O Fialho Salles, ele era um escritório conhecido nacionalmente, ranqueado nos principais diretórios, com clientes relevantes e operações complexas. Porém, o posicionamento era de uma potência regional. Olha só. O Madrona, um escritório com alto crescimento, conhecido nacionalmente, ranqueado nos principais diretórios, com clientes relevantes e operações complexas. Porém, no caminho de se tornar um escritório full service. Você vê que o meu recorte, ele é quase que igual para os dois escritórios, né? Muda a parte final. Quando você faz a união desses dois escritórios, o que surge? O que muda no posicionamento? Você criou um full service relevante no mercado, que se beneficia de todas as vantagens de um escritório maior. Muito bom, Pedro. Agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast e já fica meu convite aqui para você voltar novamente. Maravilha, Leandro. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com você. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.